Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos na liturgia o grande santo do nosso tempo, São João Paulo II. Hoje é o dia da sua eleição para o pontificado, que a liturgia resolveu colocar neste dia a sua festa. Um Papa que é conhecido de tantos de nós. E me diga uma coisa com todo o meu coração. Quando, por exemplo, ouço alguns, de modo muito injustos, falar contra o Papa Francisco, eu lhes digo uma coisa, conhecedor que sou da história da igreja, nós nunca tivemos uma sucessão de tão grandes papas como esse tempo que nós vivemos. Então nós tivemos papas grandiosos. Começa a citar de Pio XII, mas sem esquecer os que foram antes dele. Mas só para citar uma sucessão de papas. Pio XII, com todo o seu empenho pela reforma da igreja. O João XXIII, por exemplo, aquele velhinho que foi escolhido para ser um pontificado de transição e a reforma que ele introduz na igreja com o Concílio Vaticano II. Ignorante é quem, vivendo na igreja do Concílio Vaticano II, combate essa igreja querendo a igreja de antes, porque na igreja de antes ele não sobreviveria, ele não teria uma vida de eclesialidade. Depois dele vem um Paulo VI, que continua o concílio. Um João Paulo I, papas que estão canonizados, que estão em via de canonização. Um João Paulo II, pontificado longo, o Papa jovem, eleito com 58 anos, que veio lá da Polônia e que foi um pontificado grandiosíssimo. Quanta capacidade de comunicação tinha esse homem, que soube aproveitar aquele momento que era possível fazer isso. Os outros papas viviam um tempo que a comunicação não era tão eficaz. João Paulo II soube viver esse mundo. Aí depois dele veio o Bento XVI, que deu também a sua contribuição em pontificado, que foi breve, e o grande Papa Francisco, que escolheu o nome do meu pai, São Francisco, e que foi o primeiro Papa que veio de uma grande metrópole, de Buenos Aires. Os outros vieram de cidades pequenas. Então, que vivemos esse grande momento. Então não se iludam, não caiam nas armadilhas daqueles que não são pessoas de igreja e que tentam nos convencer de que nós não temos grandes pontífices, porque todos os papas foram combatidos nos últimos tempos, no momento da internet. Em qual momento? No momento que tocavam na questão da doutrina social, que todos, inclusive Jesus, tocou nisso. Então não é que a igreja é possível fechar os olhos e não falar do sofrimento dos pobres no nosso tempo. Então, enquanto se está falando de evangelho, de espiritualidade, tudo bem. Quando o Papa toca da questão de doutrina social da igreja, nesse momento esse Papa não é mais querido. Então, atentos a isso, meus irmãos. Hoje, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar de uma contraposição entre a lei e a salvação que nos é colocada em Jesus Cristo. E vai começar assim: estou ciente de que o bem não habita em mim, isso é, na minha carne. Isso é uma constatação. Paulo está citando aqui, já que ele não tem interlocutor na carta aos Romanos, já o mundo grego, a tragédia grega, que vai a pessoa constatar isso, que não consegue fazer o bem que deveria. Pois bem, pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. E é isso a questão da lei judaica, que uma pessoa sabia o bem que deveria realizar, mas não tinha a força da graça que só foi oferecida pelo Cristo para realizar esta graça. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Essa frase do apóstolo é muito famosa. Então ele vai dizer assim: olha, eu sei, através da lei judaica, o que é que eu não tenho que fazer. Eu sei o bem que devo fazer, mas eu não consigo realizar esse bem. A lei não me deu esta graça. Eu faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubra em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Então, o apóstolo constata esta concupiscência, esta fragilidade que existe em nós a partir do pecado dos nossos primeiros pais, que nós não conseguimos realizar o bem.
que ficamos ali sabendo o bem que devemos realizar, mas realizando o mal. Não é essa a realidade de cada pecador diante do pecado, que não consegue desvencilhar-se do mal? Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Eu sei o que devo fazer, mas não consigo. Essa é a lei que está em meus membros. Infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele o Senhor. É Ele que não somente diz o que nós devemos fazer, mas nos dá a graça para que nós possamos realizar. E essa é a grande diferença para nós cristãos de Cristo Jesus. Porque Ele não somente como Moisés nos diz aquilo que devemos fazer, mas nos dá a graça para fazer. E esta graça é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós para que nós possamos agir. Ou seja, a festa de Pentecostes, ela introduz para nós isso. Pentecostes no Antigo Testamento era a festa da lei doada. E que o povo de Israel vai lutar para viver essa lei e não vai conseguir. Para nós, Pentecostes é a lei que é doada e a graça de poder atualizar esta lei. É este o grande dom que o Espírito Santo de Deus nos dá. E que o Senhor Jesus vai dizer, é preciso que eu vá para enviar para vocês o Espírito Santo. E é este Espírito Santo que nos dá a força para que nós possamos viver a graça de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus, depois de ter falado muitas vezes ao grupo restrito dos discípulos, ele fala à multidão. Então ele vai dar as indicações que valem para todos e dirá assim: quando vedes sua nuvem, vinda do ocidente, não dizeis que vem chuva? E se vocês veem soprar o vento do sul, não dizeis que vai fazer calor? E assim acontece. Ou seja, Jesus vai dizer de uma experiência que tem o povo do sul, do seu tempo, da sua região. Não tendo os meios de tecnologia de hoje, eles eram atentos aos fenômenos da natureza. Como nós, no nosso Nordeste, por exemplo, que as pessoas sabem que se vem festa no dia de São José, é sinal de uma boa colheita. Então, essa sensibilidade com a natureza, que nós perdemos em grande parte, que Jesus usa como base do discurso de hoje. E vai dizer, hipócritas, falsos, mascarados, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Ou seja, Jesus vai dizer assim, tenham a sabedoria de julgar as coisas de Deus, assim como vocês têm a capacidade de julgar os fenômenos naturais. Os fenômenos naturais tocam o bolso, a sensibilidade de cada um. Então tenham essa dimensão para a vida de fé. Por exemplo, é o Senhor, o próprio Salvador, que está no meio deles e que alguns rejeitam de acolhê-lo. Quando, pois, tu vais... Então, depois dessa primeira parte, que Jesus fala assim, de ver os sinais dos tempos, uma sensibilidade ou abertura para ver os sinais dos tempos, Jesus vai chamar a atenção para outra dimensão, aquela do perdão. Quando tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Nós estamos a caminho. É o momento de perdão. Senão, o juiz vai te entregar a guarda te jogará da prisão. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, esse tempo que é o tempo de olhar e discernir os sinais do reino de Deus, é também um tempo de perdão. É o tempo de reconciliar-nos com nossos irmãos. É um tempo de abrir o nosso coração para o perdão, como exige de nós o Senhor Jesus. Irmãos caríssimos, façamos esse caminho. Um caminho de união com o Senhor, um caminho de perdão, para que nós possamos estar preparados para a volta do Filho de Deus, aconteça quando acontecer. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 100 anos, a 1000 anos, não importa. No nosso percurso de vida, que dura esse tempo que abramos o nosso coração para o perdão, para a misericórdia, como age o nosso Deus. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.